Agora são 2h03, um homem de Pomerode, que produzia as conhecidas pílulas do câncer até 2005. Ele terminou a pena imposta pelo Poder Judiciário. Ou seja, ele pagou a sua dívida com o Poder Judiciário. Essa é a tal da pílula do câncer, né? A nossa equipe de reportagem, depois de ele pagar a dívida com a Justiça, foi conversar com este homem e com as pessoas que fizeram uso do composto químico que promete curar qualquer tipo de câncer. Gabriel Lângaro, é com você. A segunda doença que mais mata pessoas no mundo, com a cura prometida por uma pílula de composto químico. Sim, fui curado pela fosfetanolamina, sim. Uma cápsula à base de ácido fosfórico e outros componentes, que no Brasil ficou conhecida como a pílula do câncer. O componente foi usado por vários pacientes, inclusive no Vale do Itajaí, através da produção de um morador de Pomerode. Carlos Kennedy tem 61 anos. Teve o primeiro contato com a fosfo através de uma indicação, depois da mãe, que na época tinha 82 anos, descobrir um câncer no útero. A minha mãe teve um câncer do útero, e foi dado apenas a ela 2 meses de vida. Ela tinha, à época, 82 anos. E minha mãe, como ela era muito conhecida na cidade, muita gente falava, todo mundo ficou sabendo disso aí. Aí recomendavam isso, recomendavam aquilo, e nada me chamou a atenção. Mas certo dia, quando já estava praticamente já 1 mês e meio, né, minha mãe não saía mais da cama nem para ir no banheiro, e um amigo meu, aqui de Blumenau, ligou, me falando de um cientista da USP de São Carlos que tinha um remédio, uma pílula do câncer. Ok, eu já pedi para ele imediatamente o número. E a partir do 5º dia em diante, minha mãe já praticamente estava tocando a vida normalmente. Até que chegou o 18º dia, que é um dia que me marcou profundamente. Eu havia saído de casa para ir ao centro, pagar alguma conta, sei lá, luz, água, telefone, alguma coisa. E quando eu cheguei em casa, saí do carro, minha mãe estava parada no jardim segurando uma enxada. Mas chegar em casa 18 dias depois, tá, e ver minha mãe querendo capinar, isso é incrível. Sabendo da repercussão do uso do tratamento pela mãe, o pomerodense quis levar para frente a descoberta. Pediu novas remessas para o cientista Gilberto Queriti, da USP em São Carlos, que negou por ter atingido o limite de produção. A partir daí, que veio a ideia que poderia mudar a vida das pessoas que passam pelo câncer. O doutor Gilberto me disse, olha, não é que a gente não quer, a hora que alguém parar, terminar o tratamento, são 6 meses para todos os pacientes, né? Então, quando alguém parar, terminar, aí a gente pode incluir mais alguém. Mas havia muita gente indo lá procurar também. E a única maneira, então, era eu, eventualmente, produzir aqui em Pomerode. Algumas pessoas foram beneficiadas com a fosfo, produzidas em terras catarinenses. No ano de 2015, uma polêmica que acabou com a produção. A Vigilância Sanitária apreendeu todo o material por não ter autorização da Anvisa. A operação rendeu, na época, até manifestações de pessoas que pediam a liberação do composto. Carlos chegou a ser preso por 17 dias e indiciado por falsificação de medicamentos, que é considerado crime contra a saúde pública pelo Código Penal brasileiro. Depois de quase 10 anos da operação, a pena foi cumprida. O Carlos ele ficou preso durante 17 dias, né, de forma preventiva, absurdamente ficou preso. E aí, durante toda essa longa, né, houve uma longa instrução criminal e no final do processo ele acabou sendo, houve a desclassificação para a forma culposa, ele foi condenado a uma pena de 1 ano em regime aberto, convertido em pena alternativa, e no final do ano passado ele acabou cumprindo, né, terminando de cumprir essa pena imposta pelo judiciário. Levamos em todas as instâncias, mas a condenação ela foi mantida, né, de forma, na minha modesta opinião, de forma equivocada, mas foi mantida pelo Poder Judiciário. Fosfetanolamina sintética, um composto químico estudado pela Universidade de São Paulo, a USP. No ano de 2016, o governo brasileiro chegou a liberar o composto para uso em pessoas em estágio terminal. Porém, a Anvisa suspendeu a distribuição por falta de comprovação científica. Aqui em Pomerode, Carlos Kennedy produzia a substância até o ano de 2015 por conta própria. E uma das pessoas que fizeram uso foi Jair Roberto, que para ele foi uma nova chance de vida. Em 2017, em janeiro de 2017, comecei a sentir algo no corpo, onde fui procurando médicos. Fevereiro, dia 8 de fevereiro, foi feita uma cirurgia
Dia 9 de março foi feita a segunda cirurgia, onde que foi constatado câncer, melanoma metastático. E depois da segunda cirurgia em março, eu voltei a fazer exame em 15 dias, onde voltou tudo triplicado. Era muito mais do que tive antes, né? E os médicos colocaram que não tinha mais o que fazer. Melanoma metastático é um câncer de pele agressivo e que pode se espalhar para outros órgãos do corpo. É um estágio avançado do melanoma e muitas vezes não tem cura. Vim a Pomerode conversar com o seu Carlos Kennedy, onde ele me colocou, Jair, vai conseguir por liminar a fosfetanolamina. Ele não tem mais, não tinha, até inclusive era um ano que ele tinha sido preso. Fomos atrás e conseguimos ela por liminar o tratamento para o câncer. Passado alguns meses, os primeiros resultados. Então, eu comecei a tomar, em 3 meses eu voltei a fazer exames. Quando fui fazer exames, não tinha sumido nada, estava lá tudo do jeito que estava quando eu comecei a tomar, estava, como é que posso dizer, estacionado ali. E aí eu fiquei preocupado, até, pensei, eu tinha 3 meses. Aí tomei mais 3 meses. Quando fui fazer o exame novamente, aí eu tive a surpresa de que tinha diminuído. Passou-se novamente os 3 meses, diminuiu para menos da metade. Se foi mais 3, praticamente sumiu. Praticamente os nódulos sumiram. Meu pulmão estava limpo. Onde até o próprio oncologista ficou assustado. De acordo com os especialistas, a fosfetanolamina não tem comprovação científica e nem eficácia comprovada. Hoje em dia não temos nenhuma eficácia comprovada em literatura, né, em estudos de que a fosfetanolamina isolada ou mesmo associada, né, com o tratamento padrão, ela aumente a eficácia contra o câncer, né? Então, acaba sendo muito mais usado como um suplemento, né, uma espécie de uma vitamina, do que um remédio ou um medicamento contra o câncer em si. Tá? A eficácia comprovada não existe em estudos. Segundo o Ministério da Saúde, a fosfetanolamina é vendida como a esperança para o combate ao câncer e o Instituto do Câncer anunciou que não houve eficácia suficiente para o produto ser recomendado. Como qualquer substância que você entrar em uso, né, aquela substância, ou no caso a fosfetanolamina, ela pode de alguma maneira interferir, né, nas outras substâncias que você está utilizando, ou seja, no seu tratamento padrão, de maneiras, principalmente no caso da fosfetanolamina, que nós não conhecemos. Por quê? Porque os estudos dessa substância foram estudos muito preliminares e nós não temos informações do que ela vai fazer, digamos, com uma pessoa que toma dipirona, né, que é um remédio super comum. Então, imagine o que essa medicação, o que essa substância, possa fazer com alguém que está usando quimioterapia. Então, nós temos o risco de essa substância tirar o efeito do tratamento padrão e, inclusive, né, casos que eu pude acompanhar, de gerar lesões no fígado, né, principalmente. Depois de toda a polêmica, a USP fechou o laboratório, encerrou as pesquisas e emitiu nota de esclarecimento, confirmando que não existem informações de uma ação efetiva e estudos clínicos controlados em humanos. O que eu recomendo para quem tem interesse, né, de eventualmente entender um pouco mais ou quer utilizar aquela substância como um suplemento junto com o seu tratamento, é sempre conversar antes com o seu oncologista, com o seu médico, porque eu diria que muitas vezes você tendo essa vontade, você pode fazer o uso, desde que o seu médico saiba, né? Mas eu nunca recomendaria trocar um tratamento padrão, convencional, indicado e acompanhado por um profissional, abandonar esse tratamento e buscar um tratamento que é experimental, sem comprovação científica e que você principalmente não terá acompanhamento. Tá? Então, a minha orientação é: quero tomar, tenho dúvida, recebi, né, teve algum familiar que me deu ali a caixa ou o frasco, leva, conversa com o seu oncologista antes. Para quem já usou, o sentimento de uma vida nova. A fosfetanolamina representa muito para mim. Eu vejo assim que
Tenho que agradecer primeiramente a Deus, né? Muito a Deus. E segundo, a fósforo. Eu tinha máximo 6 meses de vida. E hoje, 8 anos depois, estou aqui. Carlos perdeu a esposa devido a uma complicação de um aneurisma, logo depois da prisão do pomerodense. Para ele, que desenvolveu a fósforo aqui em Santa Catarina, sensação de dever cumprido. Houve 2 coisas aqui, uma altamente positiva, tá? com a minha prisão. Que a partir daí a fósforo ficou conhecida no mundo todo. O triste apenas, o lamentável, que foi o óbito da minha esposa, né? No de resto, faria tudo novamente, sem problema nenhum, sem medo.